Só que louco. Felipe vai, chama Natanael. Natanael, é o seguinte. Eu acabei de ter uma experiência sobrenatural. Não com um homem, mas eu acabei de ter uma experiência sobrenatural com o ungido de Deus. Eu acabei de ter uma experiência sobrenatural com a pessoa, as pessoas profetizavam a respeito dele. Eu acabei de ter uma experiência com alguém em que há milhares de anos atrás profetizaram que ele iria vir. Imagina só isso. Eu imagino que o semblante dele estava diferente. Eu imagino que o semblante de Felipe estava totalmente diferente como um semblante normal. Eu imagino que a face dele, sei lá, brilhava. Então ele chega e fala: eu vi o Filho de Deus. Eu vi Jesus. Então ele diz assim, vamos lá ver. E ele pergunta: será que pode vir algo bom? Será que pode vir algo bom de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa ali daquele lugar? Deus, ele é especialista nessas coisas. Deus é especialista em usar as coisas que não são para confundir as que são. Talvez nesse momento você esteja se encaixando não só como uma pessoa, mas como aquele lugar, Nazaré. Talvez nesse momento você, sei lá, talvez você não era nem daqui de Teresina, mas você caiu aqui em Teresina. E lá fora as pessoas falam mal do Nordeste. Lá fora as pessoas falam mal de Teresina. Lá fora as pessoas falam mal do Piauí. E talvez você caiu aqui nesse lugar hoje e as pessoas, talvez as pessoas olham para você e dizem: pode vir algo bom daquele lugar? Pode vir algo que preste daquele lugar, talvez nessa palavra. Pode vir algo de especial daquele lugar. Talvez não seja nem a tua cidade, mas talvez seja a tua família. Talvez na tua casa, na tua família não tenha um bom histórico e talvez as pessoas elas falam mal a respeito da tua casa. Talvez as pessoas falam mal a respeito da tua família. Talvez as pessoas tenham falado mal a respeito de você, olhando para você e dizendo: o pai dele é assim, a mãe dele é assim, os irmãos dele são assim, ele vai continuar assim, porque não pode vir nada bom dali. Então deixa eu te dizer uma coisa. Foi isso que aconteceu com Jesus. Deus escolheu com que Jesus viesse daquele lugar. Então, Natanael fala: pode vir algo bom daquele lugar. Mas o que ele não entendia é que para Deus não importa o espaço geográfico. O que ele não entendia é que para Deus não importa o lugar que você está. Para Deus não importa o ambiente que você vai estar. Você pode estar no lixão, e no lixão Deus pode fazer algo muito grande. Você pode estar no prostíbulo, e no prostíbulo Deus pode fazer algo muito grande. Ou você pode estar num lugar bem de alta classe. Naquele lugar, Deus pode fazer algo muito grande também. O interessante é que quando ele chega naquele lugar, ele diz: eu já tinha te visto sentado debaixo da figueira antes que tu viesse aqui. Então, ele foi impactado com o que aconteceu. Ele foi tocado com o que aconteceu. Eu me lembro que um dia eu fui para um evento. Nesse evento, eu cheguei em um lugar e eu pedi oração para um cara que era do sul. Chegando naquele lugar, o cara rejeitou a oração. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito mal porque ele rejeitou aquela oração. Eu fiquei: poxa, cara, era uma simples oração. Ele poderia ter orado por mim. Mas eu fiquei muito mal por causa daquilo. Então eu me lembro que eu volto para minha casa, eu orei e falei: Deus, eu não gostei daquilo. Então, quando foi no dia seguinte, eu estava em um lugar em que o ambiente de glória, a presença de Deus, ela ficou muito forte naquele lugar. E Deus fala comigo novamente: agora não é tu que vai receber algo, tu vai liberar algo sobre a vida daquela pessoa. Sendo que a pessoa também não era do Nordeste, era do Sul. Então eu chego para ele e libero algo. Eu falei: Espírito Santo, mas ele já sabe disso. O Espírito Santo disse para mim: mas eu quero que tu conte isso para ele. Então eu falei tudo que tinha que falar, e a gente se abraçou, ele chorou e tudo. Mas até então foi algo normal. Mas eu me lembro que quando eu me viro, algo acontece. É como se o lugar ficasse em slow motion e eu começasse a ouvir Deus falar comigo. E Deus fala assim comigo: tu entendeu agora? Eu disse: entendeu o que, Deus? Então Deus me faz voltar no tempo, e me fazendo voltar no tempo, Deus me mostra quando eu pedi oração para Ele, Ele não me deu oração. Então Deus diz assim para mim: todas as vezes que alguém vier na tua casa, é você que vai liberar algo sobre a vida deles. Então todo mundo que vier de fora para cá, é vocês que vão liberar sobre a vida deles. Sabe o que Deus estava falando? Deus estava falando que todas as vezes que vier alguém de fora para cá, não é nós que vamos receber, é nós que vamos liberar sobre eles.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está me entendendo aqui? Vocês estão me entendendo? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, eu estou entendendo ele. Então presta atenção. A partir daquele momento Deus me fala, Deus me disse algo, Deus me disse, às vezes a gente sempre quer uma referência, a gente sempre quer algo de longe, mas a fonte é aqui. Jesus está aqui em Nazaré. E Deus quer usar você, Deus quer levantar você. Deixa eu falar uma coisa para você, a maior complicação é quando você quer trazer alguém de fora para cá. A maior complicação é quando você manda convite para alguém vir de fora pregar aqui, eles botam banco, eles botam milhares e milhares de bonecos. Mas vai chegar um dia que eles vão entrar em contato conosco para vir pregar aqui, porque Jesus vai fazer algo nessa cidade. Então as pessoas do mundo inteiro vão dizer, pode vir algo bom de Teresina? E eles vão dizer, sim, eu fui e vi. Eles vão dizer, sim, eu fui e vi. Mas isso não vai acontecer com o Jefferson, isso não vai acontecer com o Luquinha ou com o Dani, não, isso vai acontecer com você. Deus quer levantar você, Deus escolhe você. Talvez você esteja me ouvindo agora e talvez a tua mente nem esteja aqui nesse lugar. Mas talvez você vai entender isso que eu vou falar para você. Talvez você esteja nesse lugar se sentindo alguém que não é merecido, se sentindo alguém que não pode fazer isso. Não é pelo que você pode fazer, é pelo que Deus pode fazer. É por isso que está escrito que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você não tiver fraqueza, não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar nela. Então olha aqui para mim. É por isso que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Porque você tem fraquezas. E se você tem fraquezas, o poder dele pode se aperfeiçoar. Amém ou não amém? Amém. Então olha aqui para mim, continua dando a tua atenção para mim. Então Jesus está ali naquele lugar e começa a conversar com aquele homem. Eu imagino que a partir daquele momento o coração dele começa a queimar. Eu imagino que a partir daquele momento o coração daquele homem começa a arder em chamas. Porque não só ele viu, mas ele ouviu. E nós estamos vivendo em dias em que nós não vamos só ouvir, mas nós vamos ver, nós vamos sentir. Nós estamos chegando em dias, nós já estamos em dias em que as pessoas têm grandes experiências com Deus, em que as pessoas veem Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele não quer só que você ouça a respeito dele. Ele quer que você veja, ele quer que você sinta. Ele quer que o seu coração venha a arder de verdade. Ele quer que seu coração venha a arder em chamas vivas de verdade. Porque existe um fogo que não queima a carne física, mas esse fogo queima a alma. Talvez a tua alma esteja ouvindo a minha voz, esteja ouvindo essa pregação. Talvez a tua alma esteja fria. Deixa eu te dizer uma coisa. O fogo de Deus, ele vem para queimar a tua alma e fazer ela arder como ela nunca ardeu em chamas antes. Então olha aqui para mim mais uma vez. Eu imagino que Jesus olha para ele, fala para ele e começa a falar a respeito dele. Imagina só, sei lá, do nada aparece um cara e começa a falar a respeito dele mesmo para ele. Ei, eu te vi quando tu estava sentado debaixo da figueira. Sabe o que vai acontecer hoje? Você vai ver Jesus hoje e você vai falar, meu Deus, é Jesus mesmo. Meu Deus, é Jesus mesmo. Você vai falar, meu Deus, Deus existe de verdade, eu estou sentindo Ele. E Ele vai falar para você, eu já te vi antes que tu estivesse aqui. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:4, eu te separei antes da fundação do mundo. Deus separou você antes da fundação do mundo. Deus escolheu você antes que o mundo fosse mundo. E talvez você esteja aqui me ouvindo hoje, esteja triste porque os seus pais te abandonaram ou porque alguém te abandonou. Existe alguém maior do que todos esses, esse alguém é Deus. E Ele te separou para algo muito grande. E antes que você estivesse aqui, Ele já tinha te visto. E Ele vai fazer algo muito grande na tua vida. Talvez você esteja me ouvindo e você não tenha dimensão do que Deus pode fazer na sua vida. Mas olha aqui para mim. Ele vai fazer. Porque Deus, o sistema pode quebrar. Os políticos podem se corromper, mas Deus nunca muda. E se Deus nunca muda, Ele sempre fez e sempre vai fazer algo. Deus levantou assassinos e transformou eles em grandes homens. Deus levantou adultérios e transformou em grandes reis. E Deus pode fazer isso com você, porque não importa o seu erro. O que importa é o que Deus pode fazer na sua vida. Porque você é como se fosse um barco nas mãos de Deus. E Deus pode moldar você de acordo com o que Ele quiser. O que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês que talvez um dia vocês encontraram esse Jesus, mas por um deslize você perdeu esse Jesus das suas mãos. Por um deslize, esse Jesus que falou que já tinha te visto muito antes, você perdeu ele. Essa noite você vai orar e você vai pedir, Senhor, traz Jesus de volta. Traz Jesus de volta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Outra história é que ele estava em um lugar, ele estava em um lugar e estava desviado, em uma oração. E aí um grande homem de Deus olha para ele e diz assim: o teu ministério vai começar quando um dos grandes homens meus colocarem a mão na tua cabeça. Então ele diz que depois daí ele sai, fica tudo bem. Mas aí ele vai para outro país, nesse país ele vai para uma grande conferência. Nessa grande conferência, um grande homem de Deus coloca a mão na cabeça dele, ele cai e acorda 24 horas depois. Quando ele se levanta, Deus começa a usar ele como cura. Ele volta para o Brasil, a primeira coisa que ele faz é mandar o cara tirar o gesso do pé, ele ora pelo cara e o cara é curado. Mas aí ele diz que por um motivo ele entrou em grande depressão. Então ele acabou caindo. E nessa fase de queda, nessa fase de tristeza, ele foi convidado para trabalhar em um encontro de criança. Nesse encontro de criança, ele cuidando das crianças, tudo bem. Mas aí os pastores chamam eles lá na frente junto com as crianças. E ele diz que se ajoelha e começa a orar junto com a criança. Então ele diz que do nada a criança se vira para ele e diz: eu não disse que teu ministério iria começar quando os grandes homens meus colocassem a mão na tua cabeça. Ele diz que a criança coloca a mão na cabeça dele. Ele diz que naquele momento o louvor entrava pela boca dele e explodia no peito. Então olha aqui para mim, não importa quão pequeno você seja, se você se deixar ser usado por Deus, você vai se tornar grande. Não importa quem você seja, não importa o teu erro, não importa a tua falha. Aquele que te viu antes que você estivesse aqui, ele pode te levantar e pode te fazer. E não só a um lugarzinho, mas ele pode te levar às nações. Está escrito: pede-me as nações, porque elas são tuas por direito. Se você pedir, elas são suas. Deus não quer que você fique só nesse lugar. Deus quer te levantar e mostrar coisas muito grandes que tem aí pela frente. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas fica de pé no nome de Jesus, porque Jesus precisa encontrar você.